Gente boa, sextou! Chegamos à nossa sexta-feira, que esse nosso final de semana, né, que começa para muita gente a partir de hoje, seja abençoado e que sejamos todos responsáveis, tá bom? Distanciamento social e máscara, duvido, né? Galera tá assim, ó, mais solta ainda depois do advento da vacina. Galera, a gente tem que se cuidar ainda, tá bom? Então, difícil, né? Mas baladão vai rolar no final de semana inteirinho. O pessoal, de repente, tirou do calendário o carnaval brasileiro, mas vai ter festa e muita festa por aí, né? Depois a gente paga a conta, ali pra frente, né? Tudo isso é muito complicado, mas enfim, vou resumir meu comentário aqui, tá bom? O programa de hoje é especial. Durante o programa inteirinho, vou reapresentar a entrevista que fiz com o nosso presidente da Unimed Oeste do Paraná, o Maurício Garcia, sobre esse tempo de Covid, o trabalho da Unimed, a vacina, as marcas de vacina, enfim, atualizar um pouquinho como estão os dias de hoje nesse tempo de Covid-19. Lá no finalzinho do programa, a nossa bela lembrança, como nós começamos ontem, é a segunda parte da matéria que fizemos no ano passado no Show Rural. Foi a última edição do Show Rural, né, um pouquinho antes do Covid-19, né? Aí a gente procura informações aí com a nossa produção sobre o Show Rural 2021. Legal, gente? É desse jeito. Vamos começar o 40 minutos? Hoje a Damares, tá bom, não começa o programa. Legal? Na segunda-feira ela volta com participações inéditas. Eu estou olhando aqui no meu roteiro. Eu vou fazer um pequeno comentário com relação ao Campeonato Brasileiro, o jogo de quarta-feira, né? Que deu aquele temporal aqui em Medianeira, foi pedra para todo lado. Minha casa alagou inteira, né? E olha que a minha casa tem menos de 2 anos. Alagou inteirinha. Quanta pedra, quanta chuva. Mamma mia, mas enfim, né? Bens materiais se vão, a saúde está perfeita para todo mundo da família, já fico louco de contente, já está tudo bem. O Inter, na quarta-feira, enfrentou o poderoso Sport jogando em casa e conseguiu perder, né? Aí a diferença agora para as 3 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro é de apenas 1 ponto. Mamma mia. O meu comentário é só um, tá bom? Eu queria ter um bom empresário, tanto para televisão, até quando eu jogava futsal, como tem o Wendel. Porque é impossível um cara desse ser profissional de futebol. É chato assim, né? Você falar da profissão e de um profissional de outra área. Mas deu para ver ali que esse cara nunca jogou futebol na vida. Esse cara tá no Inter há 2, 3 anos e ele nunca promoveu nada de bom pro Inter. É extremamente ruim. Não é um menino mau, mas joga muito mal. Não é um menino mau, joga muito mal. E o que ele fez no jogo contra o Sport acabou com toda a estratégia, acabou com o time inteirinho, né? E aí foi uma sucessão de erros, o Dourado errando passes infantis que a gente não via ele errar, e um time inteiro nervoso, né? Acabou que o Inter perdeu depois da burrice do tal do Wendel, que não pode mais fardar. Certo? O Inter tem que fazer um acerto com esse cara e dispensar ele, né? Empresta para alguém, pelo amor de Deus, esse cara não dá certo. E o salário dele é mais ou menos. Então é o seguinte, velho, a gente fica na expectativa que agora no final de semana o Inter vença o Vasco, né? O Flamengo provavelmente vai atropelar, se eu não me engano, é o Corinthians agora, né? E depois, Flamengo e Inter. No campo do Flamengo. Se o Inter não perder para o Vasco, né, eu acredito que chega nesse confronto aí final, que vai ser confronto final, até porque o Volpi do São Paulo ontem acabou com o São Paulo de vez, naquela coisa do goleiro tentar sair jogando com os pés e perdeu a bola e comprometeu de vez toda a campanha do São Paulo, né? Quem é que inventou que goleiro tem que sair jogando bem com os pés, né? Tem que ser bico para frente, né? Bom, enfim, se o Inter passar pelo Vasco, né, e de repente não aconteceu uma tragédia entre Flamengo e Corinthians, é Flamengo e Corinthians? Me ajudem aí, galera. Acho que é, né? O Inter vai para o confronto contra o Flamengo com 1 pontinho só na frente. Aí o bicho vai pegar porque o time do Flamengo é muito bom.
E se o Inter jogar esse futebolzinho que jogou contra o Atlético Paranaense e contra o Sport, vai levar goleada. Pode escrever o que eu estou falando, tá bom? Vai ter que voltar a jogar futebol. Enfim, o Wendel jogou fora o Campeonato Brasileiro, porque se o Inter ganha ontem, né, faz um bom resultado contra o Vasco, o jogo contra o Flamengo ia ser mais suave. O Inter teria lá 4 pontos de diferença, né? Já estava com as mãos na taça. Agora, velho, tirou as duas. Tirou a mão e os 3 dedos. Muito bem. O assunto hoje é muito importante. São 3 entrevistas que eu fiz com o Dr. Maurício Garcia, nosso presidente da nossa Unimed, sobre tempos de Covid, sobre vacina e, enfim, se a gente precisa ainda continuar se cuidando, né? É muito interessante que você reveja essa matéria. Por que a gente vai reapresentar hoje? Porque nós, nesse período que voltamos de férias, não estamos reapresentando as matérias nas nossas redes sociais. Aquela coisa de apresentar as matérias fora do 40 minutos, tá bom? A gente vai voltar nesse formato nos próximos dias, juntamente com a nossa nova programação também da TV Interativa, tá bom, gente? Então muita gente não assistiu o programa, não tem o costume de ir para as redes sociais, ainda a gente vai debater muito sobre redes sociais. Um tempo atrás deu muito certo, um tempo atrás mudou um pouquinho a mídia no cenário mundial e agora as coisas estão voltando de novo para a TV aberta. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. São 3 entrevistas, programa direto e reto com o Dr. Maurício Garcia. Doutor Maurício, muito obrigado por nos atender mais uma vez. O papo hoje é direto e reto e a gente também responde algumas perguntas do nosso telespectador. Nós conversamos lá no início da pandemia sobre os trabalhos que a Unimed já estava realizando em toda a região. Como é que deu continuidade nesses trabalhos, doutor? Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho mais sobre o Covid, até porque a pandemia continua e a gente não sabe até onde vai, até quando a gente vai estar livre dela. Mas assim, a Unimed continua com os mesmos trabalhos juntos com a prefeitura aqui local, as outras instituições locais, sejam hospitais também, não só de Medianeira, mas da região, porque a gente tem que dar uma cobertura para essa população, seja paciente SUS, Unimed, a gente tem que manter essa cobertura. Então, continuam os mesmos trabalhos, a gente continua coletando os exames, junto em parceria com a prefeitura, continuamos fazendo atendimentos, e no caso da vacina, que chegou agora há pouco tempo aqui, a Unimed estava presente também. Lógico que a vacina foi liberada pelo governo federal, mas a Unimed esteve presente porque está desde o começo junto com a prefeitura para conseguir minimizar os problemas que a Covid trouxe para todos nós, né? A gente tem visto um aumento, né, considerável de infectados. Para o melhor atendimento, hoje são 2 laboratórios, doutor, que estão atendendo para fazer os exames? Então, a Unimed, assim, ela tem o posto de coleta já antigo, ali na Rio de Janeiro com o Amazonas, na esquina, e a gente montou aquele posto de coleta que a gente fez várias matérias, inclusive, lá na diagonal ali, né? Perto, indo para a prefeitura, vamos dizer assim. Aquele posto de coleta da Unimed ficou mais direcionado para o Covid, para não ter mistura de pacientes, sabe? Então, a gente deu preferência e tentou avisar a população que aquele posto central mais conhecido é para exames gerais, vamos dizer assim. Agora, quem tivesse sintomas gripais de Covid, era melhor se direcionar para esse da diagonal. Certo. Porque ali o pessoal já estava preparado para isso, já tem mais cuidados. E como o movimento lá ainda é menor, não tem tanta aglomeração de pessoas. Então, as pessoas que tenham sinais de Covid, a gente tem orientado, sim, procurar o posto de coleta, aquele que vai em direção à prefeitura, que fica na esquina, que é bem facinho de localizar ali. Na avenida que vai ali para a Associação Comercial isso, também, é bem pertinho, em direção né? É um pouquinho antes da Associação, quem está no centro, um pouquinho antes da Associação Comercial e a prefeitura que fica à direita, né? E então, assim, quem tem sinais gripais, sinais de Covid, preferencialmente ir nesse laboratório, porque daí você não aglomera e não mistura com pessoas que não têm os sinais de Covid. Que essa doença é extremamente contagiosa, sim, e
tem consequências graves, sim. Então a gente fala, tomem cuidados sempre que possível, continue evitando aglomerações, lavando as mãos. E você comentou do aumento, né? Isso não foi só aqui em Medianeira, mas em todo o Brasil, na verdade em todo o mundo, né? E uma das explicações realmente são aglomerações de Natal, Ano Novo. Então a gente viu um mês de janeiro no mundo todo, porque as pessoas na época de Natal, Ano Novo, acabaram, acho que, meio que esquecendo um pouquinho e preferindo reunir as famílias. E a gente sabe de casos que reuniram famílias e tinha gente com sintomas. Poucos dias depois, todo mundo na família teve sintomas. Então isso não é coincidência, isso é transmissão do vírus. E infelizmente, assim, pessoas jovens passam a maioria das vezes tranquilo, mas uma pessoa de mais idade não é tão tranquilo assim. E eu vou até dar um exemplo próprio, assim, eu não me considero velho, estou com 54 anos, passei pelo Covid nesse final de ano, não fiz reunião, meu ano novo, meu Natal foi eu, minha esposa, meus 2 filhos, que estamos juntos desde julho, sem sair de casa quase, só para trabalhar. E não é gostoso não, sabe? Mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo. Eu, felizmente, não fui parar no hospital, mas a gente conhece muita gente que foi parar no hospital e vai para a UTI. Então, falei, não é só em velho que dá essa doença, não. Tá? Lembrando que eu tenho 5,4, não me considero velho, não tenho pressão alta, diabetes, nada. Talvez uma barriguinha saliente só. Nesse tempo, o senhor foi identificado ali com o Covid, então, ficou em casa, doutor? Isso. Que medicamento que se toma quando está em casa? Então, a grande questão é justamente o que tomar quando você tem o Covid. Então, existe um dilema, e isso virou uma questão política muito grande no país, né? Você toma ou não toma determinado medicamento. Então, assim, surgiu muitas coisas, muitos trabalhos científicos comprovando, entre aspas, alguns medicamentos e outros condenando determinados medicamentos. Então, eu falo, não existe um padrão, uma regra, vamos dizer assim, uma receita padrão para todo mundo. Eu acho que cada paciente, dependendo dos seus sintomas, tem que conversar com o médico e decidir o melhor tratamento. O que é consenso, lógico, é você dar remédio para dor, para febre, para mal-estar. Então, dipirona, paracetamol, você vai dar para tirar mal-estar. Agora, as demais medicações, eu acho que depende muito do paciente e o seu médico. Não é proibido dar nenhum remédio, nem recomendado, assim, se você falar, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, quem quer que seja, recomenda tal remédio ou não, não existe isso. Inclusive o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, lançou uma nota recente dizendo isso, assim, o médico tem autonomia para decidir o tratamento junto com o paciente. Se o paciente quer tomar um determinado coquetel, né, eu estou evitando falar nomes porque assim, isso virou uma questão política. Né? Então, assim, se o paciente resolve tomar o coquetel e o médico fala vale a pena ou não vale, ou tem mais riscos de efeitos colaterais no seu caso, então você é cardíaco, tem uma doença renal, uma doença hepática, qualquer coisa, o médico pode falar, não, no seu caso não compensa porque o risco é maior do que os benefícios. Mas se você não tem nenhuma doença e quer tomar a medicação, é você e o médico que vão decidir juntos. Não é nenhum nem outro que tem que decidir, é o conjunto, médico-paciente. Então não existe um medicamento comprovado cientificamente até agora que funcione para todo mundo. Tá? O que a gente sabe, em pacientes um pouquinho mais avançados, um pouquinho mais graves, já é padrão se usar, por exemplo, algum medicamento anticoagulante. Isso é uma coisa padrão no mundo. Anticoagulante porque a reação inflamatória junto com a infecção do vírus causa coágulos no sangue da pessoa. E esse coágulo vai dar um tromboembolismo pulmonar, vai dar uma lesão no rim, vai dar uma lesão talvez no cérebro. Então, anticoagulante em pacientes que já estão com uma fase um pouquinho mais avançada, isso é padrão. Então, paciente que vai para o hospital ser internado, mesmo que seja em enfermaria, ele vai tomar algum tipo de medicamento para evitar a coagulação, seja comprimido, seja injetável, mas vai tomar. Mas isso já são pacientes que passaram aquela fase inicial. Na fase inicial não existe consenso, existe muita discussão e infelizmente virou política. Então, assim, a gente prefere deixar como o próprio CFM diz. E eu sempre falei em todas as entrevistas, o médico e o paciente decidem o que é melhor. Doutor, com esse aumento todo
Claro que agora nós temos a vacina. Mas é a hora de voltar com as aulas presenciais já, principalmente para as crianças? Então, essa questão das aulas, houve muita discussão. Eu faço parte do comitê aqui da prefeitura que decide essas coisas sobre o que fazer, o que deixar de fazer. As aulas presenciais, pelo que a gente discutiu, é interessante porque, assim, hoje as crianças estão meio soltas, estão muitas vezes na rua, tá? Estão brincando na rua, ou seja, elas estão se aglomerando na rua, ou outras coisas que foram ditas, assim, às vezes um grupo de pais contrata uma babá para cuidar de determinadas crianças, então fica talvez 10, 15 pessoas numa casa sendo cuidada por uma pessoa. Então, lá não tem a formação, não tem a estrutura, não tem álcool gel, não se preocupa com limpeza, talvez, né? Não estou dizendo que seja assim sempre. Então, assim, as aulas presenciais, de uma maneira mista, quer dizer, não todo mundo ao mesmo tempo nas salas de aula, mas com menores números de pessoas, de crianças na sala de aula, pode ser um fator importante para até diminuir, porque assim, as crianças são vetores, elas dificilmente têm doença ou doença mais séria. Mas a volta às aulas foi uma coisa que a gente chegou a um consenso, porque o que está se falando é que as crianças estão muito soltas na rua, estão brincando juntas na rua, ou então estão em casas, como eu falei, contratadas por uma babá que cuida 10, 15 crianças. E existe uma outra coisa que é importante a gente falar, que a gente não sabe realmente com quem que essas crianças estão em casa. Certo. Tá? Então, o risco de abuso sexual de crianças, que geralmente a escola é uma fonte de denúncia, nós não tivemos em 2020, praticamente, escola. A gente não sabe quando voltar à escola se não vai ter uma explosão de denúncias. Então, por vários motivos, o comitê aqui em Medianeira decidiu que vale a pena voltar às aulas, sim, mas de uma maneira mista. Não juntar 30 crianças numa sala, porque vai aglomerar. E essas crianças, mesmo não ficando doentes, vão levar isso para os pais, para os avós, para os tios, né? Mas é melhor a criança na escola sendo bem cuidada, bem orientada, bem educada, inclusive no sentido de tomar esses cuidados, de usar a máscara, de usar o álcool gel, de evitar a aglomeração. Ela vai levar essa educação para casa, para os seus pais, para os seus avós. Então, o comitê decidiu pela volta às aulas, é a melhor solução no momento. Mas isso vai ser monitorado. Então, o que acontece? Tem X números de casos agora, né? Infelizmente, ainda está um número alto, né? A gente tem tido aí 50 casos confirmados em determinados dias dessa semana. Certo. E vai ser monitorado. Se tiver um aumento depois da volta às aulas, isso vai ser revisto. Na verdade, é uma revisão, no mínimo, semanal, mas, na verdade, o comitê está diariamente acompanhando esses números. Então, se realmente começar a ter um aumento de Covid, né, de casos de Covid aqui, a gente pode voltar atrás, sim. Mas, diante de tudo que eu expliquei, nós achamos que é melhor a criança estar na escola, sendo bem orientada, bem cuidada, com máscara, com álcool gel, do que ficar, talvez, abandonada, sabe lá com quem, né? Então, é melhor, a gente decidiu por apoiar a volta às aulas. A gente vai para o intervalo, doutor, e já a gente volta, então, respondendo a pergunta dos nossos telespectadores. Não saia daqui, senão você perde. O que já era bom, ficou melhor ainda. O restaurante do Mineiro está maior, mais amplo, mais comodidade para todos nós. O que não mudou é o atendimento e o tempero mineiro, que é uma delícia. Todos os dias, pratos quentes, pratos frios e sobremesas deliciosas. E todos os sábados, a melhor feijoada da região. Venha você também para o restaurante do Mineiro. Aqui no Supermercado Maronese, você faz economia de verdade todos os dias. Aqui você encontra legumes e verduras todos os dias fresquinhos. Oi, tudo bem? Essa aqui, por favor. Isso mesmo, pode ser.
Aqui no açougue, carne de qualidade e procedência. A panificadora é uma delícia. Além de fazer economia de verdade todos os dias, você concorre a prêmios da promoção Maronese Tamanho Família 2020. O 2020 fez você repensar, solidarizar, adaptar, acreditar, humanizar, colaborar. 2020 fez você cooperar. Em 2021, vamos prosperar juntos. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Para você que busca um ótimo atendimento, qualidade nos produtos e os melhores preços da cidade e região, agora você tem tudo isso em um só lugar. Casa Nova Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, do parafuso à betoneira, materiais elétricos, ferragens, pisos e revestimentos, linha completa de tintas, texturas, grafiatos e vernizes. Confira na Travessa Carol Voitila, número 1833. Telefone 3264-2623. Casa Nova Materiais de Construção. A Clínica Urológica Dr. Henrique Bertassoni Alves oferece a seus pacientes o que de mais moderno existe na tecnologia médica, garantindo a você qualidade e segurança. Também na clínica são realizados exames complementares, muito importantes no diagnóstico e tratamento de várias patologias urológicas. Clínica Urológica Dr. Henrique Bertassoni Alves. A sua saúde é nossa prioridade. Milanesa com alcatra suína? Não foi assim que eu te ensinei, filha. Aninha, continue errando assim, tá? Como não pensaram nisso antes? Com carne suína firmeza fica muito melhor. Gente, nós estamos de volta. Para quem perdeu o primeiro bloco, o Dr. Maurício Garcia, nosso presidente da Unimed, está conosco. E falamos lá no primeiro bloco sobre vacina, sobre retorno às aulas e muito mais. Vale a pena você acompanhar também em nossas redes sociais para você que perdeu o primeiro bloco. Agora respondendo então, doutor, as perguntas do nosso telespectador, certo? A vacina, ela é eficaz para quem tem o Covid ou ela é só preventiva para quem ainda não foi contaminado? Então, a vacina, ela é eficaz para quem teve ou não teve o Covid. O que até assim, uma questão importante, quem já teve o Covid também vai se vacinar também deve se vacinar, porque a imunidade do Covid, a gente não tem certeza quanto tempo dura, tá? Se pensa, como a gente fala do começo, possivelmente vai ser duradoura, mas sempre tem algumas pessoas que não vão ter essa imunidade duradoura. De qualquer forma, quem teve o Covid, a gente já ouviu falar de pessoas que foram contaminadas novamente. Então, mesmo tendo a infecção, você não está livre de ter uma nova infecção. Então, a vacina serve para quem já teve o Covid e quem não teve. A única recomendação que foi feita é que quem está com o Covid agora tem que esperar 4 semanas para tomar a vacina. Tá? Então, quem teve o Covid só vai tomar vacina 4 semanas após o início dos sintomas, o início do Covid. É a única recomendação, mas todos que tomaram que tiveram a doença ou não tiveram a doença, devem tomar. Só que como a vacina não é disponibilizada para todo mundo, hoje está na classe de saúde, né? O pessoal da saúde, médicos, dentistas, farmacêuticos, hospitais de modo geral, daí no hospital todos os funcionários do hospital tiveram que tomar, e gradativamente vai sendo estendida para demais pessoas da população, sendo dado preferência para os riscos maiores, que são os idosos agora, que vai começar a sessão
de vacinação dos idosos. E a gente lembra que assim, a quantidade de vacinas é finita. Hoje é uma quantidade pequena de laboratórios que fazem vacina. No Brasil nós temos 2 vacinas disponíveis, mas mesmo assim em quantidades pequenas ainda. Uhum. Então a ideia é que vacine toda a população, mesmo quem já teve o Covid. Tá? Só que vai demorar um pouquinho. Será que até o final desse ano a gente vacina a população inteira brasileira, doutor? Vai depender de uma série de fatores. Assim. A produção de vacinas, hoje assim, nós estamos praticamente tomamos vacinas importadas. Certo. Seja o Coronavac, né, que veio da China, seja a da Oxford, que veio da Índia, nós ainda não estamos produzindo a vacina aqui no Brasil. O Butantan tem uma promessa muito boa, que eu acho que assim, se der tudo certo, vai resolver muito problema nosso, que a vacina do Butantan, o Butantan, pelo que eu ouvi falar, que ele poderia produzir 1,5 milhão de vacinas por dia. Então é um número bem expressivo. Certo. Desde que esses insumos cheguem da China para eles produzirem. Né? Já o da Oxford, que vai ser no Rio de Janeiro, pelo Biomanguinhos, que é da Fiocruz, eles também têm condições de produzir a vacina. Eu não sei a quantidade, mas também tem que vir esse material de fora. Uhum. E uma coisa importante que tem que lembrar, independente da vacina, tá? Hoje, 70% desses insumos para produzir vacina são feitos na Índia ou na China, tá? Então, mesmo a vacina de Oxford não é feita na Inglaterra. Uhum. Os insumos, quer dizer, aquela substância básica para você pôr na vacina que vai dar imunidade, 70% hoje de todas as medicações desse tipo vem da Índia ou da China. Uhum. Eles investiram muito nessa tecnologia. Talvez o que faltou no nosso país, que tem uma tradição de vacina muito grande, é investimento nessa área. Então, assim, investimento não é de ontem, de antes de ontem. São anos e anos que assim, os nossos locais de produção, como Butantan, Fiocruz, têm uma verba muito pequena para desenvolver desse tipo. Uhum. Por exemplo, hoje o Butantan produz 100% da vacina da gripe no Brasil. Eles conseguem produzir 100%. Certo. Então, eles têm uma estrutura para produzir aqui a vacina. Não precisa depender de Estados Unidos, China, nada. Mas outras vacinas não podem. Tem, como eu falei, 70% vem da China ou da Índia. Uhum. Então, a gente precisa investir, sim, se a gente quiser ter uma independência no futuro, não só dessa vacina, mas de alguns outros medicamentos, investir nessa tecnologia que, infelizmente, a saúde sempre foi relegada a segundo ou terceiro plano nesse país. Então, assim, a gente até fala, profissionais de saúde ganham bem? Eu acho que não. Vai ver o salário dos nossos profissionais de saúde. Então, não tem investimento na saúde. E os laboratórios que são ponta, né? Então, Butantan, Fiocruz, que são laboratórios de respeito mundialmente, eles não têm estrutura para fazer. Então, hoje, infelizmente, vai depender da importação. Certo. Da Fiocruz, por exemplo. Então, do Butantan, ia chegar a 50 litros desses insumos básicos para fazer essa semana. Eu soube ontem, lendo uma reportagem, que da Fiocruz também ia chegar da Índia vários litros para a Fiocruz começar a fazer aqui no Brasil. Então, a gente depende de importação, né? E aí eu não vou me meter em questão política, mas isso, a política precisa investir na nossa tecnologia, para a gente não depender daqui 10 anos de uma outra vacina, de uma outra doença. Então, vamos brigar agora porque está demorando? Sim, mas e o investimento aqui? Se a gente não investir aqui, daqui 10 anos nós vamos depender de novo da China e da Índia. E aí depende da questão mundial, sabe lá, né? Certo. Porque os Estados Unidos têm dinheiro, vai comprar tudo primeiro. E daí o resto do mundo é que vai esperar. Né? Aqui no Supermercado Maronese, você faz economia de verdade todos os dias. Aqui você encontra legumes e verduras todos os dias fresquinhos. Oi, tudo bem? Essa aqui, por favor. Isso mesmo, pode ser.
Aqui no açougue, carne de qualidade e procedência. A panificadora é uma delícia. Além de fazer economia de verdade todos os dias, você concorre a prêmios da promoção Maronese Tamanho Família 2020. Em 2020 fez você repensar, solidarizar, adaptar, acreditar, humanizar, colaborar. 2020 fez você cooperar. Em 2021, vamos prosperar juntos. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A Clínica Urológica Dr. Henrique Bertassoni Alves oferece a seus pacientes o que de mais moderno existe na tecnologia médica, garantindo a você qualidade e segurança. Também na clínica são realizados exames complementares, muito importantes no diagnóstico e tratamento de várias patologias urológicas. Clínica Urológica Dr. Henrique Bertassoni Alves. A sua saúde é nossa prioridade. Estou na Ótica Central, no Shopping de Medianeira, para mostrar várias novidades para vocês. Peças selecionadas das mais diversas marcas que estão em promoção. E para começar bem o ano, na compra de um par de lentes você ganha outro. E tem mais, você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Óculos e armações nacionais e internacionais. Temos lentes em estoque que ficam prontos na mesma hora. Atendimento, agilidade e a atenção que você precisa, você só encontra aqui na Ótica Central. Milanesa com alcatra suína? Não foi assim que eu te ensinei, filha. Aninha, continue errando assim, tá? Como não pensaram nisso antes? Com carne suína firmeza fica muito melhor. E se de repente a família aumentar? E se eu ficar sem carro de repente? O que existe por trás dessas e de outras histórias é que cada uma tem um motivo para ter um Renault. Qual é o seu? Duster, com maior espaço interno da categoria, multimídia de 8 polegadas com espelhamento de smartphone. Agora com seu usado de entrada e parcelas de R$ 799 em 48 meses. Kwid, o SUV dos compactos com entrada mais parcelas de R$ 449 em 48 meses. Quando nós temos uma pessoa na família, uma família lá de 4 ou 5 pessoas, que ela tem lá, de repente, os sintomas, é importante isolar aquela família inteira. Isso. Ela vai ficar por alguns dias em isolamento, né? A gente fala de família, mas assim, qualquer grupo que você tenha uma proximidade muito grande. Então, tem gente que está fazendo trabalho em casa, colegas de trabalho também, né? Tem gente que está trabalhando quase que normalmente, como eu falo, assim, na clínica a gente está atendendo. Certo. Uma pessoa que pegue a doença e teve contato com outras pessoas, aquelas pessoas precisam ser monitoradas. Família é uma coisa mais séria, porque a família está todo mundo dormindo na mesma casa, às vezes muito próximo, almoço todo mundo junto na mesa, sem máscara, né? Em casa a gente não costuma ficar de máscara, às vezes não passa álcool gel, não lava a mão. Então, assim, a família precisa ser monitorada, mas se é uma família muito próxima, a família inteira deveria ser afastada das atividades.
E eu vou dar um exemplo meu. A minha esposa teve o Covid em novembro. E eu fiquei 15 dias afastado, né? Pensei até que tinha passado pela doença tranquilo, mas não passei. Tanto é que eu fui ter a doença no final de dezembro. Dia 31 de dezembro eu comecei a tossir e tive o Covid depois. Então não peguei a doença da minha esposa, mas eu fiquei afastado 15 dias no começo de dezembro e agora 15 dias em janeiro, porque aí eu tive o Covid. Então, o ideal é você ficar em isolamento, aquela família toda, que é um núcleo muito pequeno, que mora junto, que dorme junto, que come junto. Esse núcleo deve ser monitorado e, principalmente, se possível, realmente ficar isolado. Muito bem. Quando é que a gente vai ter a vacina disponível? Vamos supor, o dono da empresa quer vacinar os funcionários, né, antes desse período determinado pelo governo. Quando é que as empresas vão poder vender a vacina, doutor? Isso é muito difícil. Até assim, completando aquela pergunta anterior que você falou da vacina ser eficaz, a vacina é eficaz sim. E o que quando a gente fala de vacina, tá, a gente quer evitar mortes, a gente quer evitar internações em UTI. Então o Coronavac teve muito bate-boca, muita coisa também por questões políticas aí. Mas o Coronavac dá 50,38 de você não ter a doença. Aí você fala, é pouco. Mas não é isso que importa. O que importa é que foi 100% dos casos não precisaram internar em UTI. 100% dos casos não tiveram óbito. É isso que importa. E eu costumo falar, até talvez seja meio polêmico, mas assim, a vacina da gripe que a gente toma todo ano, já há vários anos, não é muito diferente disso. O que a gente toma vacina não é para não ter gripe, é para não ter uma doença grave e parar na UTI, gente. Não é pensando em não ter gripe, porque a vacina da gripe também não é uma maravilha. Tá? A gente pega vacinas ótimas, que é do sarampo, por exemplo, que dão cobertura acima de 90%. Mas essas vacinas, tanto a Coronavac, como se a gente pegar da Pfizer, que eles dizem mais de 90%, não sei se dá para acreditar, mas o que importa mesmo é que a gente não vai ter doença grave. Quantas pessoas a gente conhece que foram parar na UTI, ficaram 30, 40, 50 dias na UTI, algumas saíram da UTI vivos, outros foram a óbito, pessoas jovens, pessoas de idade são muito mais frequentes, óbvio, mas pessoas jovens morreram. Se tivesse a vacina, essas pessoas dificilmente iam chegar a ter doença tão grave na UTI. Então, a vacina é importante, quem puder tomar, sim. Agora, a segunda pergunta, completando. Infelizmente, assim, a vacina para toda a população, de um modo geral, é um pouco mais complicada. Primeiro que o governo praticamente está monopolizando e fazendo toda uma política nacional de vacinação. E o governo, inicialmente, ele proibiu as empresas de comprarem vacinas. O que está acontecendo é uma negociação agora de empresas particulares de tentar comprar outras vacinas que hoje não estão no projeto do governo para oferecer para a população. Mas isso está em negociação, então empresas particulares hoje não podem oferecer vacinas ainda. Então tem uma outra vacina chinesa, que não é a Coronavac, que está se negociando para tentar trazer para o Brasil via particular. Daí os laboratórios poderiam comprar essa outra vacina. E tem no mundo mais de 20 lugares pesquisando vacinas. Hoje o governo meio que proibiu. Proibiu entre aspas. O que acontece? O governo fala, tá bom, você vai trazer, vai fazer os testes. Se der certo, você pode importar. Mas metade do que você importar é do governo. O governo dá para a população do SUS. Tá? E os laboratórios não querem isso. Se for para importar e dar de metade para o governo, eles não vão ter o lucro que eles esperam. Tá? Então, essa discussão que está tendo no momento, então não tem uma previsão de clínicas particulares oferecerem a vacina para o Covid ainda. Por enquanto, o que a gente tem que ver assim, é a capacidade do governo federal importar os insumos ou deixar importar os insumos para a gente produzir a vacina. Como eu disse, se o Butantan conseguir fazer 1,5 milhão de doses por dia, já é uma capacidade muito grande. Nós hoje estamos trabalhando com pouco mais de 12 milhões de vacinas até agora. Mas se você pensar 1,5 milhão de doses por dia, se o Butantan conseguir fazer isso, em 10 dias a gente faz as doses que foram dadas até agora.
E nós temos 210 milhões de habitantes. A gente precisa de 400 milhões de doses. Certo. Né, para você vacinar 100% da população. Então, vai levar um tempo para a população, de um modo geral, poder tomar vacina. Eu calculo que, se der tudo certo, tá, até o final do ano, a gente consiga vacinar a população. Mas se der tudo certo, como eu falei, se a Fiocruz conseguir trazer os insumos da Índia, da China, se o Butantan conseguir trazer os insumos lá da China, aí a gente consegue produzir em quantidade. Temos que falar que tem outras vacinas aí que estão no mercado, em negociação. Então, tem a da Pfizer, que é muito comum também se falar, só que a da Pfizer tem um problema, ela é um pouco mais cara, é uma tecnologia moderna, com uma outra tecnologia que foi, vamos dizer assim, a primeira que está sendo lançada no mercado, e ela tem essa especificamente tem que ficar a menos 70 graus Celsius. Então, hoje no Brasil, eu diria que só algumas universidades têm congeladores que mantêm essa temperatura. Tá? A da Moderna é igualzinha praticamente à da Pfizer, a mesma metodologia, tem que ser mantida a menos 20 graus. Então, pelo menos, né, não é tão. Daí você consegue alguns outros lugares que tem geladeira suficiente para isso. Certo. Tem a Sputnik, que é a russa, que o maior problema, na verdade, é que ela não conseguiu ainda mostrar para a nossa agência, né, de vigilância sanitária, a Anvisa, que ela funciona e tem segurança. Ou seja, ela precisaria, para a Anvisa, fazer o teste de fase 3 aqui no Brasil, que é pegar um grupo de população, testar e ver se a pessoa é imunizada ou não. Então, a Sputnik é uma promessa, mas assim está sendo feita na Argentina, no Chile, aqui na América do Sul, porém, ela falta essa fase 3. E assim, numa emergência, você pode pular a fase 3? Até pode, mas assim, a gente perde um pouquinho alguma segurança. Então, teve muito bafafá com o Butantan e mesmo com a Oxford, mas esses testes são importantes por segurança e para dizer aquele medicamento, aquela vacina, está funcionando. E como eu falei, funciona para 100% dos casos, não vão precisar internar. Certo. A Sputnik a gente não sabe ainda. Então, eu acho que esse é um problema. Mas a Sputnik é uma outra promessa mais fácil da gente chegar, só que a Anvisa está exigindo esse estudo. Está certo ou está errado? Eu acho que está certo, porque você vai dar uma vacina que você não sabe se vai funcionar e você vai manter a pessoa exposta ao risco, achando que está tudo bem. Inclusive, deve fazer parte das perguntas, mas já vou adiantando, assim, mesmo que a gente tenha vacinação para toda a população, até chegar nessa vacinação para toda a população, nós temos que cuidar, usar a máscara, usar o álcool gel, que eu sempre carrego, isso aqui é meu, está no meu bolso. Continuar com os cuidados. Cuidados, né? De lavar a mão, não fazer aglomeração. Infelizmente, a gente vê todo fim de semana festas aqui, festas ali. A gente pede, a gente não pode obrigar ninguém, mas a gente pede. Não faça aglomeração. E mesmo festinhas com 10 pessoas, se são pessoas que não convivem junto, não é da mesma família que convive juntos, deve ser evitado. Porque a gente não sabe. Eu posso estar com Covid e não ter sintomas. Eu passo para esses 10. Esses 10 têm família em casa. Vai levar o Covid para a família. Daí cada um tem 3, 4 pessoas em casa. São mais 3, 4 pessoas contaminadas. E assim, ninguém assim, já compra uma casa achando que vai ganhar na loteria amanhã. Ninguém faz isso. Vou comprar essa casa aqui de R$1 milhão porque eu vou ganhar na loteria amanhã. E nós estamos jogando na loteria fazendo festa. Esse é o problema. Assim, fazendo festa com o risco de levar o vírus para casa e trazer o vírus para os nossos tios, avós, pais, que podem sofrer e podem parar numa UTI. Então, eu tenho certeza que muita gente deve estar pensando nisso, mas assim, eu peço assim, evitem aglomerações. Responsabilidade, né, gente? A gente tem que ser responsável. Por que nós temos um nível alto em janeiro nós tivemos um nível alto de Covid e ainda estamos tendo? Por quê? Nós fizemos reunião no Natal, nós fizemos reunião no Ano Novo, nós fizemos festinha de fim de semana. Eu estou falando eu não saio de casa a não ser para trabalhar, mas eu estou dizendo a população de modo geral. Geralzão. E não é no Brasil só. Se vocês prestarem atenção no noticiário,
A Espanha está em lockdown, a Inglaterra está em lockdown. Por quê? Porque eles também fazem festa, eles também são seres humanos. E assim, às vezes a gente está angustiado, 1 ano preso. Mas está na hora ainda de manter o pé no freio, né? Galera de Maralúcia, fizeram um baladão esses dias lá, né? Isso, só 500 pessoas. Tudo, só 500 pessoas. Então, assim, acho que por enquanto vamos continuar com os cuidados. Com os cuidados. Né? Assim, eu nunca fui a favor de fechar bares e restaurantes. Eu acho que tem que ter controle, tem que ter responsabilidade. Mas, assim, as pessoas precisam viver, as pessoas precisam comer. Então, os comerciantes precisam vender para pôr o arroz com feijão no prato à noite. Só que precisa ter responsabilidade. Então, não adianta eu manter... Assim, aí é uma crítica que eu faço em algumas cidades desse país. Assim, o pessoal fecha tudo. Daí o mercado fica aberto, lotado. Fecha tudo. Fecha bar, fecha restaurante, fecha tudo. Mas o mercado está lotado. Aberto. Então, você tem que controlar o mercado. Não adianta você fechar tudo e deixar o mercado aberto. Então... tem que controlar. Não é para fechar mercado, hein? Não estou falando para fechar mercado. Pelo contrário. Se consegue controlar o mercado, consegue controlar os outros segmentos. Exatamente, também. Né? Assim, eu nunca fui favorável a fechar nada aqui na cidade. Eu sempre falei, talvez aqueles primeiros 15 dias iniciais lá foram importantes para tentar a gente ajeitar o sistema de saúde do município, fazer um roteiro, o que vai ser feito, onde o paciente vai ser atendido, para onde vai quando precisar internar, etc. Certo. Mas foi só naquele momento, para a gente se organizar. Se organizou, todo mundo, com os cuidados, álcool gel, máscara. E aí vem um outro problema. Tem gente vacinada que acha que não precisa usar máscara. Primeiro, que você só vai estar protegido após a segunda dose. A primeira dose garante uma proteção parcial. Então, proteção desse 100% que a gente fala é depois da segunda dose. Então, mesmo tomando a vacina... Mesmo nós, da área médica, que tomamos a vacina, temos que usar a máscara. Temos que usar álcool gel, temos que se lavar. Porque a gente pode não pegar a doença até, mas a gente pode passar para os outros. Eu costumo até brincar. Eu sou otorrino, eu atendo um paciente assim, do jeito que eu estou, de máscara, ele dá uma tossida na minha cara. Então, a máscara eu posso tirar e jogar fora. Mas o rosto eu tenho que limpar. Agora, se eu não fizer nenhuma coisa nem outra, eu dou uma coçadinha aqui e vou cumprimentar o Luciano. Eu estou passando o vírus para ele. Então, assim, a máscara... Falei, o cara tossiu na minha cara, eu vou limpar o rosto e jogar fora essa máscara. Aí eu não vou passar para ninguém, mas eu estou vacinado, eu não vou pegar a doença. Mas eu continuo sendo um vetor de transmissão. E lavar a máscara e trocar a máscara com pouco tempo de uso, né? Normalmente as máscaras são ditas para você lavar a máscara ou trocar de máscara a cada 2 horas ou quando ela ficar úmida. Então, se a máscara de pano umedeceu, porque agora eu estou falando um monte aqui. Quando eu sair dessa entrevista, a máscara vai estar úmida. Eu vou ter que trocar a minha máscara. Mesmo sendo máscara cirúrgica, ela está úmida, ela está perdendo a capacidade de filtrar. Então, tem que trocar a máscara. Então, quem usa máscara de pano tem que ter 2, se fica o dia inteiro fora. Você sai entra 8 da manhã no trabalho, sai 6 da tarde. Você tem que ter no mínimo umas meia dúzia de máscara para você trocar. E depois lavar, deixar secar, passar a ferro, tudo para tentar eliminar o máximo possível de vírus. E lembrando, uma coisa que a gente às vezes esquece, essa máscara de pano, como qualquer pano, qualquer roupa, com o tempo vai... vamos dizer assim, envelhecendo, vai perdendo as características do tecido. Então, se você usa a mesma máscara desde o início da pandemia, está na hora de trocar também. Já passou da hora de trocar. Já passou um tempinho, né? Porque é um pano, né? Como a nossa camisa. Você usa todo dia a mesma camisa, vai lá e lava, lava. Ela vai perdendo a característica, vai mudando a cor. A máscara também. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Se alguém tiver mais perguntas, fica à vontade. O nosso 998-18-5731 é a nossa linha direta e a gente vem conversando, trocando ideias. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de poder falar. Talvez a gente fale demais, mas para tentar explicar um pouquinho. Né? Isso, para tentar explicar um pouco melhor. E assim, infelizmente as redes sociais hoje divulgam qualquer coisa e você às vezes acaba acreditando no que está errado. Então, precisando, mandem as perguntas.
Se a gente marca um outro dia para responder, ou conforme for, o Luciano me manda, eu respondo, ele fala, se não for o caso, mas a gente está sempre disposto a participar e poder explicar um pouquinho melhor. E tentar explicar de uma maneira simples, tá? Então eu tento falar de uma maneira mais simples. Se eu falei alguma coisa meio técnica, me desculpe, mas assim, eu tento falar o mais simples possível para as pessoas entenderem. A Ressomed, ressonância magnética e ultrassonografia 4D, referência em imagem de alta precisão, aliado ao atendimento humanizado, faz de seus exames de imagem uma experiência satisfatória e resolutiva. Os laudos são realizados por médicos radiologistas especializados em todas as partes do corpo humano. Ressonância magnética é na Ressomed, a ressonância de Medianeira, referência em toda a região. Ressomed, ressonância magnética e ultrassonografia 4D. Tudo para o seu trabalho no campo ou na cidade, você encontra aqui na Soldar Máquinas e Ferramentas. Uma loja ampla e moderna com as melhores marcas e máquinas para o seu serviço. Venha conhecer o Espaço Branco e o Espaço Briggs Stratton. Somos revenda autorizada Makita e temos os melhores preços e promoções para você. Toda a linha Casa e Jardim Makita com 40% de desconto. Tudo para o seu trabalho, no campo ou na cidade. Você já sabe. Soldar Máquinas e Ferramentas. O planeta está em movimento. Você está em movimento todos os dias. Você corre, salta, corta, chuta, faz gols, faz pontos. Você nada, você pedala. Enfim, para todas as modalidades, você tem Planeta Esportes. As melhores marcas estão aqui. E se de repente a família aumentar? E se eu ficar sem carro de repente? O que existe por trás dessas e de outras histórias é que cada uma tem um motivo para ter um Renault. Qual é o seu? Duster, com maior espaço interno da categoria, multimídia de 8 polegadas com espelhamento de smartphone. Agora com seu usado de entrada e parcelas de R$ 799 em 48 meses. Kwid, o SUV dos compactos com entrada mais parcelas de R$ 449 em 48 meses. Estou na Ótica Central, no Shopping de Medianeira, para mostrar várias novidades para vocês. Peças selecionadas das mais diversas marcas que estão em promoção. E para começar bem o ano, na compra de um par de lentes você ganha outro. E tem mais, você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Óculos e armações nacionais e internacionais. Temos lentes em estoque que ficam prontas na mesma hora. Atendimento, agilidade e a atenção que você precisa, você só encontra aqui na Ótica Central. Gente, para terminar nosso 40 minutos de hoje, nós estamos sempre encerrando o programa no último bloco com belas lembranças de 8 anos de 40 minutos. Dia 25 agora, nós vamos comemorar esse 8º ano aqui em Medianeira. Muito bem vividos e repartidos com você.
Aliás, você faz a nossa programação, né? No comecinho do ano nós estivemos no Show Rural em Cascavel, que é um dos maiores eventos do sul do mundo, principalmente do agronegócio, né, gente? Mostramos ontem a primeira parte da matéria, ontem foi um especial com a participação do Sicredi, né? E hoje a gente vai mostrar o que nós conversamos, o que a gente viu também lá no Show Rural. Bons amigos de Medianeira estiveram lá, certinho? Vamos rever esta bela matéria. Nós estamos de volta e, claro, você já está vendo nas imagens que nosso programa de hoje é especial. 40 minutos no Show Rural. Escaladrinho, um evento maravilhoso, né? E que legal que tem a participação de medianeirenses e empresas como a tua aqui, mostrando todo o trabalho que faz também para o resto do mundo, né? O Show Rural é sempre um grande evento, né? Já tem uma tradição. E nós em Medianeira com a SWA é uma parceria com o Sicredi, né? A Sicredi Vanguarda especificamente, mas com o Sicredi como um todo, né? Nós aqui pelo segundo ano seguido juntos, com toda a plataforma de tecnologia da SWA, apoiando o Sicredi nas operações de financiamento dos equipamentos, né? Do Show Rural, financiados pelo Sicredi. Quem não tem a oportunidade de participar de um evento desse não tem noção do tamanho dele. É um evento de tecnologia que hoje envolve todas as áreas, desde a área de produção, produtividade, as empresas, né, da área agrícola, quanto a área de tecnologia também, né? Então o Show Rural hoje ele é um show de tecnologia hoje dentro do agronegócio aqui, não só aqui da nossa região, mas também da América do Sul, né? Verdade, fazia muitos anos que a gente ouvia falar, via pela TV, mas não tinha noção da grandeza desse evento. Esse ano, em função dos nossos compromissos, né, que estamos mais folgados agora, né, então a gente resolveu vir fazer a visita e conhecer a tecnologia, o que tem de bom nesse show rural. Encheu os olhos. Olha, a gente já fomos a muitas outras feiras em outras cidades, mas igual aqui em Cascavel é incomparável. Essa feira aqui supera todas as outras que a gente já frequentou. Muito boa. Quem não tem oportunidade de vir para cá não tem noção do tamanho disso tudo. Nós inclusive pensávamos até que não era tanto. Agora chegando aqui superou toda a expectativa que a gente tinha dessa feira aqui em Cascavel. Melhor disso tudo, né, Roberta? É vir para cá, num evento tão grande assim, e ver que tem a presença, e uma presença muito forte de medianeirenses aqui. Exato, nós viemos realmente, porque a gente está na área agora rural, né? Nós temos aviários, o Gilmar veio ver alguma coisa que nós temos interesse lá de incrementar no nossa sítio, nos aviários, e aqui acho que é o lugar certo, né, Luciano? Aqui tu vai encontrar variedade de preços, de qualidade, enfim, é para isso que a gente veio, para conhecer e também fazer negócios, né? Esse é um dos diferenciais tradicionais já de participar de grandes eventos, né? E o Show Rural não pode ser diferente, né? Além de participar, trazendo linha de créditos, comercializando bastante, assim é. Com certeza, né? Algo que a gente visualiza que começou com 15 participantes há 32 edições atrás, hoje são 650. Então um momento importante entre as 3 feiras do mundo, né? Em tamanho, estrutura. Aqui as coisas realmente acontecem. Então a Racon nessa velocidade, nesse desenvolvimento, junto com as empresas Randon, buscando esse espaço aí, que é um espaço de oportunidade. Então sempre é feira, a gente traz negócios do qual o cliente pode se beneficiar com isso. E a gente sempre diz, vem para a Racon, porque na Racon você pode.
Então são produtos voltados a essa linha do agronegócio, voltados às pessoas que querem utilizar isso de uma maneira urbana, em compra, construção, empresas. Então cada vez mais a Racon tem se aperfeiçoado nesse produto que serve para você. Então eu sempre tenho dito, venha para a Racon, fale com a nossa equipe, você veja aqui, nós estamos com praticamente toda a estrutura montada aqui, o escritório aqui, porque é aqui que as coisas estão acontecendo. Então muito feliz, novamente recorde de público aí se espera, o tempo tem ajudado, os negócios têm acontecido, eu tenho muita frequência nos outros estandes de negócio, ver como as coisas estão andando, nós estamos muito satisfeitos, estamos trazendo aqui as novidades do seguro também, que acompanha o nosso consórcio. Então, Luciano, essa prospecção, esse desenvolvimento, principalmente com muita responsabilidade. E isso temos levado aí para o mercado tem aceito, eu só tenho que agradecer nessa credibilidade que o mercado tem nos dado. Volume gerado de negócios muito bom aqui, né? Muito bom, né, Luciano? A gente sempre nos organiza muito para essa feira, com ações, com planejamento. E mais um ano aí, pelo que nós planejamos, devemos gerar aqui algo em torno aí superior a 10 milhões em negócio. Então, quando se diz assim, poxa vida, 10 milhões são cotas, são pessoas, são negócios. E isso viabiliza o quê? Uma carteira que possivelmente alguém vai ser beneficiado. Por quê? Porque esse recurso vai ser adquirido, vai ser comprado, vai entregar mão de obra. Então é um ciclo para um país motivado, como nós estamos vendo, uma safra aí que com já uma previsão muito positiva. Então é que todos possam aproveitar essa oportunidade. A Racon está aproveitando. É o segundo ano que eu venho no evento. A gente, no primeiro ano, participou aqui junto com a Racon Medianeira. É um evento muito interessante, muito produtivo e principalmente para nós da RAR e da Racon, que estamos sempre procurando trazer benefícios para o agricultor, para o agronegócio. Então isso para nós é muito importante, estar presente, estar mostrando a nossa marca e produtos diferenciados, que é isso que a gente procura, trazer produtos diferenciados para esse público. Explicar para o pessoal de casa o que é a RAR. A RAR é uma corretora de seguros, habilitada pela SUSEP a comercializar todos os tipos de seguro que existe hoje no mercado. Todos os seguros têm que ser comercializados através de uma corretora habilitada. Então a RAR está inserida neste meio junto com a Racon. Certo. E na Randon a RAR existe há mais de 40 anos? Mais de 40 anos, mais de 40 anos. Muita credibilidade. E aí, exatamente por causa dessa credibilidade e por esse tempo de trabalho, que as seguradoras fizeram parceria com nós e conseguimos trazer produtos diferenciados. Porque ela não está trabalhando com uma empresa que está entrando no mercado, uma empresa que vai sair logo. Ela sabe que é uma empresa séria, claro, associada sempre a Randon, Racon, né? Então ela se associa e ela quer estar junto nesse mercado. Então isso é importante para todos nós. De marketing da Randon Consórcios. Então nós administramos todas as unidades, né, que nós temos aqui no oeste do Paraná, uma delas a Racon Medianeira, agora com uma nova unidade em Foz do Iguaçu. Então estamos trabalhando forte a parte de expansão para disseminar e levar a nossa marca, né? Então, realmente, para nós estarmos aqui é muito potencial, porque é um reconhecimento de marca. Então, a Show Rural é uma das maiores feiras, né, do agronegócio, sem dúvida, um potencial de oportunidades, tanto imóveis quanto veículos, como seguros. Então, a gente tem um portfólio de produtos para atender aos nossos clientes de todos os perfis e, sem dúvida, para nós é uma honra estarmos aqui e aguardamos todos, né? Estamos aqui no pavilhão 3 e todos que quiserem nos visitar serão bem-vindos, então. 2020 começou muito bom para o consórcio também. Sem dúvida, nós tivemos um crescimento muito grande em relação ao consórcio, falando nacionalmente, né, de 12,4% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Então, assim, a gente vê que o consórcio vem numa crescente, tem um potencial muito grande e, sem dúvida, é uma forma de aquisição muito boa, uma forma de poupar e de planejamento muito grande para o nosso consumidor. Então, realmente, quem conhece o consórcio, a modalidade, sem dúvida, vê que é um bom negócio e tende a investir cada vez mais.
belo evento, né? Aí começou o Covid e esse ano a gente não tem certeza ainda de como vai ser o Show Rural. O Show Rural já mudou a data e parece que o formato vai mudar também. E nós estamos aguardando as próximas notícias para poder passar para os senhores como vai ser o Show Rural, o nosso Show Rural deste ano, tá bom? Amanhã o melhor da semana, com tudo o que você já viu aqui no 40 Minutos e pediu para rever. Beleza, gente? Ótimo final de semana para você. Que Deus nos abençoe. Juízo, tá bom? Distanciamento, máscara e aquilo tudo que a gente já sabe. Não é porque a vacina veio que a gente pode se folgar agora, né, gente? Então, vamos ser responsáveis. Até segunda, se Deus quiser.